Essa é a planilha de registro de controle de saúde dos colaboradores. A gente coloca aqui o que normalmente é solicitado, tá? Clínico, coprocultura, coproparasitológico, hemograma EAS, admissional ou periódico, né? Porque o periódico é feito uma vez por ano, o admissional a gente faz quando ele entra na casa. Então, tá bom. Isso aqui também pode mudar um pouquinho. Quem tem autoridade para dizer quais são os exames que vão ser feitos pelo seu colaborador é o médico do trabalho, mas normalmente é no mínimo se pede esses exames aqui, ok? Dá uma olhada na norma regulamentadora com a Clínica de Medicina do Trabalho e segue a norma, por favor, para não ter problema lá na frente. Agora a gente vai ver a planilha de controle de pragas. A gente marca com o X no dia da visualização e no tipo de praga, então uma por área, tá? Então uma no estoque, uma na produção, por exemplo, uma no salão superior, uma no piso de baixo, e por aí vai. Cada uma numa área separada. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para você. Aqui. Quem é a pessoa responsável? De preferência, uma só pessoa vai preencher. E qual é o mês? Então, qual foi a praga que foi encontrada? E aí aqui a gente coloca a data das últimas detetizações ou reforço. A empresa de controle de pragas deverá ser acionada sempre que houver ocorrência em 2 dias consecutivos ou 3 dias alternados na visualização das pragas. Tem uma coisa bem importante nisso aqui que eu gostaria de dizer para vocês. Vamos lá. Empresa de controle de pragas. Quando, por exemplo, fez o controle de pragas de barata, continua tendo barata, dá uma olhada, vê se mudou o veneno que está colocando. Às vezes não mudou o veneno, e isso pode ser um dos problemas. Às vezes está mudando o veneno. Mas se ninguém tirar o lixo da área de produção à noite, não tem controle de pragas que dê conta, não tem veneno que dê conta disso. Então a gente tem que tirar o lixo, a loja tem que dormir limpa. Eu digo que a loja, cada turno pega limpo e entrega limpo. Limpo significa limpo. Sem sujeira no cantinho, sem sujeira no ralo, sem lixo dormindo dentro da loja, porque senão a gente não vai ter controle de pragas nunca. Você pode chamar a empresa que for, não interessa. Outra coisa, loja fica do lado de outras lojas, vamos tentar todo mundo fazer o controle de pragas no mesmo dia, ainda que com empresas diferentes. Se a gente fizer no mesmo dia, vai ser melhor, tá? Aumenta a eficácia disso para todos os estabelecimentos. Então, por exemplo, às vezes você está numa rua comercial que tem você e mais 3 padarias, você e mais 2 restaurantes e tal. Então, tenta conversar com o pessoal para ver se todo mundo faz no mesmo dia. Vai melhorar bastante. Esse é um outro modelo da planilha de controle de pragas. Deixa eu passar para vocês. É mais ou menos a mesma coisa, ó. Tá? A empresa, só que aqui a empresa de controle deverá ser acionada quando for identificada a praga 2 dias consecutivos ou 3 alternados. Esse monitoramento deve ser disponibilizado numa planilha para cada área do restaurante, que é aquilo que eu falei. A empresa disponibilizou relatório de prestação de serviço. Isso é bem importante. Toda vez que a empresa de controle de pragas for na sua loja, ela vai deixar um relatório de prestação de serviço, tá bom? Mesmo que seja um reforço. Vamos lá. Vamos abrir. Bom. Estamos aqui. Planilha de controle de cocção dos alimentos processados, né? Como é que funciona essa planilha de controle de cocção dos alimentos processados, Luciano? A gente olha, a gente sempre verifica a temperatura dos produtos carnes, né? E a gente não precisa ver toda vez
que o produto for feito, mas, por exemplo, vamos imaginar que eu faça um frango alto, um filé de frango de 200 gramas. Eu preciso verificar se esse produto foi feito na temperatura certa. Então, eu preciso fazer algumas vezes a análise até que o meu responsável, meu chapeiro, enfim, consiga fazer isso tranquilamente, e depois eu faço um monitoramento desse produto, tá? E eu uso o termômetro de penetração, e aí eu higienizo esse termômetro, lavo com água e detergente, depois eu sanitizo, né, com álcool 70, e aí eu guardo em local limpo, tá bom? Então, isso é bem importante. Para produtos críticos, o que você vai fazer? Separar os produtos críticos aí da sua produção. Nem todo produto seu é crítico. Produto que tem problemas for servido cru. Vamos lá. Vou para a última agora. Eu vou fechando com vocês as planilhas que eu acho que são as mais importantes aqui, as que normalmente as minhas alunas têm dúvida, né? Essa aqui é a planilha de conduta pessoal. Tá, o que eu vou avaliar aqui? Do dia 1 ao dia 15, depois do dia 16 ao dia 31, conforme, não conforme, data da inconformidade, funcionário, qual foi a ação corretiva feita. Uniforme limpo e em escala, sem uso de adornos, cabelos e barba aparados, unhas limpas, curtas e sem esmalte, ausência de ferimentos, mãos limpas ao entrar na área, a cada troca de atividade de 30 em 30 minutos, visitantes de acordo com as normas. Tá. O que é para prestar atenção aqui? Tem escala de uniforme? Como é que é esse bicho de escala de uniforme? O funcionário tem que receber no mínimo 2 peças de calça, 2 peças de camiseta, 2 peças de avental. Boné, pode usar boné? Se touca estiver embaixo, pode. O boné vai ser higienizado igual a calça, igual a camiseta? Porque se ele não for higienizado, não pode, né? Então, o que acontece na prática é que às vezes dá o boné, não usa a touca, usa só o boné e não higieniza o boné. Então, enfim, fica aquela coisa maravilhosa. E aí, às vezes dá 2 camisetas, 2 calças e um avental. Gente, tem que dar avental também para poder lavar. Avental é peça de uniforme, ele tem que ser lavado todos os dias, junto com as outras coisas. Então, como é que vai fazer essa escala? Vai fazer uma tarjinha aqui assim, um símbolozinho para controlar a troca? Vai colocar um número? Como é que você vai controlar se esse funcionário está trocando uniforme ou não? Então, essa escala que eu falo aqui é isso, tá? Sem uso de adornos, a barba, enfim, a gente está num período em que ainda é um tanto quanto moda homem usar barba na área de produção, mas a gente precisa cuidar disso, né? Esses dias eu vi um professor de gastronomia numa escola técnica usando barba. Eu fiquei, sinceramente, muito triste, porque não dá, gente. A gente está formando pessoas, né? A gente está formando talentos, assim, a gente tem que, todo mundo tem que respeitar a legislação. Né? Então, enfim, mas acontece. Aí, deixa eu ver aqui. Aí tem a planilha de temperatura do freezer, que eu vou mostrar para vocês aqui, mas ela é boba demais. É só para vocês verem mesmo. Ela é igual a da geladeira. Só que ela é só uma vez por dia. Ó, e freezer é letra, né? A gente bota número na geladeira e no freezer a gente bota letra. Então, o termômetro é o de superfície, que é o termômetro do equipamento, aí coloca aqui, e a mesma coisa, se tiver ação corretiva, tem que fazer. Então, simples demais da conta, bobeira pura. Aí, deixa eu ver aqui. Isso eu já passei. Tem mais uma planilha que eu queria mostrar aqui. Tá acabando, não se desespere. Essa aqui é uma planilha que eu fiz na época do Covid, mas serve a ideia dela para você implantar aí do seu jeito, na sua realidade atual, tá? Abertura, né? Isso aqui é uma planilha para o gerente ver.
Então tá, se a loja está organizada, ó, do dia 1 ao dia 31, se a loja está organizada, estou falando de equipamento, chapa, bancada, alarme de loja funcionando corretamente, alimento devidamente identificado, planilha de BPF preenchida, banheiro sanitizado, barreira de acrílico, que na época precisava ter, né? Borrifador de salão abastecido com álcool 70, computador e equipamento do caixa sanitizado, controle sanitizado, EPI distribuído em quantidade devida, face shield, que na época também tinha que ter, esses trem tudo. Aí tudo que tinha que olhar todos os dias. Presta atenção numa coisa que agora que é muito importante. Imagina que você trabalha numa empresa que o turno A entra às 7 da manhã, sai às 1h40 da tarde. O outro turno entra 2 horas da tarde e vai até 8 horas da noite. Estou chutando aqui, nem fiz as contas com a carga horária disso, tá? Chutando aqui uma carga horária que deve estar errada. Como é que você faz para garantir que as boas práticas estejam implantadas? Talvez essa seja a dica mais importante de todo esse treinamento que eu estou dando aqui. Como é que você faz para garantir que as boas práticas vão ser implantadas nesse estabelecimento? Você faz uma coisa chamada check-out. O que é check-out, Luciana? O funcionário, quem manda o funcionário do primeiro turno embora não é o relógio de ponto. Quem manda o funcionário do primeiro turno embora é o check-out dele. Vai um líder e olha se está tudo feito, se está tudo organizado. Se tiver feito e organizado, sabe, limpo, organizado, o setor está ok, pode ir embora. Se o setor não tiver ok, não pode ir embora. Então, a gente não entrega o turno porque deu 3 horas da tarde, meio-dia, 1 hora, sei lá, a hora que bate ponto. Não é isso, a gente entrega o turno na hora que a loja está limpa e organizada. Isso é de uma importância tão grande que vai garantir com que a equipe dos 2 turnos se sinta respeitada e vai garantir com que a loja caminhe numa outra atmosfera, num outro clima organizacional. Então, esse negócio do check-out é importante, não só para a manipulação segura de alimentos, mas ele é importante para fazer com que a equipe entenda que todos os 2 turnos são importantes, que todo mundo tem que trabalhar correto, garantir a limpeza e a organização. E aí eu vou te dar uma dica aqui de uma coisa que eu não ensino aqui, eu só ensino em treinamento pessoal, mas eu vou te dar uma dica para você dar uma pesquisada que vai enriquecer seu trabalho. Procura aí no Google, Teoria da Janela Quebrada, e você vai entender por que é tão importante fazer o check-out de cada turno. E aí, agora a gente vai para uma outra aula, que é a aula dos POPs, mas planilha zerou. Tem alguma dúvida em relação à planilha? Manda nos comentários, tá?